Vamos meditar na palavra de Deus, aonde estamos meditando 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 21. Eu vou ler o resumo desse versículo 21 e gostaria que você tomasse atenção o que diz a palavra de Deus. O tema é: outro embriaga-se. Um tem fome e outro embriaga-se. Pode ser traduzido: um tem fome e outro come demais. Esta tradução é preferida pelas seguintes razões. A palavra embriagar-se, no grego, metoo, tem dois sentidos. Pode referir-se a ficar bêbado ou ficar farto ou satisfeito sem qualquer referência. A embriaguez, vê João capítulo 2, versículo 10. Nota: observe que o costume ali, como ainda hoje, sempre as festas têm essa falta de referência. Não vou referir a todas, mas sempre acontece: comer demais, beber demais. Isso é notado. Vamos continuar. Sobre o uso dessa palavra no tocante às bodas de Caná. O contexto desse versículo relaciona-se claramente com refeição em geral. Quando os coríntios se reuniam para suas refeições de confraternização antes da ceia do Senhor, segundo de Pedro 2:13, Judas 12. Já passamos meditando, onde atualmente ainda estamos meditando, falando sobre o que a palavra de Deus revela nessa passagem. E você que tem nos acompanhado, tem visto e ouvido. Alguns se reuniam em grupos pequenos e tomavam suas refeições à parte. Se você quiser conferir no mesmo capítulo, versículo 18 e 19 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Os pobres que não podiam trazer refeição eram desconsiderados e deixados conforme. Paulo não se referia à embriaguez, senão ele certamente a teria condenado tal severamente quando a condenou noutras partes nessa epístola. Aí você pode ver o capítulo 6 e versículo 10 de 1 Coríntios. Ele considerava a embriaguez não apenas como mera questão de desconsideração com os demais, mas como algo tão grave que exclui a pessoa do reino de Deus. Você pode ver o mesmo capítulo 6 e 10 de Gálatas 5 e 21. Está aí a palavra de Deus, muito claro. E quando observamos aqui, Paulo não está se tratando da Santa Ceia. Primeiro, ele está resolvendo um problema que ali estava acontecendo
entre aqueles cristãos, ou aqueles crentes. Porque quando fala de crente, fala de cristão. Quando fala de cristão, fala de crente. A palavra só tem um significado de pronunciar a palavra diferente, mas o sentido é o mesmo. Então Paulo ele está tocando ali na raiz, porque todo mal, ou todo problema, só pode ser resolvido se tocar na raiz. Paulo ele não vai passando a mão na cabeça dos irmãos. Paulo ele vai com a verdade, porque ele era um homem de Deus, firme na palavra. Observe que ali os crentes de Coríntios, ou aqueles cristãos, eles estavam fazendo algo grave, gravíssimo, porque o desprezo rabadono é um pecado grave. Você observa que a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mesmo uma pessoa em pecado, Deus ama a pessoa e o pecado ele aborrece. Então, eles ali estavam vivendo desta forma. E como já meditamos nesse sentido, dentro da palavra de Deus, e atualmente nesses versículos que lemos aqui, já passamos meditando, que Paulo está dizendo, da forma que eles estavam vivendo, se eles permanecessem, o galardão da injustiça seria a recompensa deles. Então, Paulo, antes que ele só vai entrar em questão e resolver o problema ali que estava vendo entre a ceia do Senhor, quando você vê do versículo 24 adiante, ele começa agora a tratar a respeito da Santa Ceia do Senhor. Então é de se perceber que viver uma vida para com Deus é viver segundo a sua palavra. Observe que ali até pessoas que ensinavam, pessoas que tinham conhecimento da palavra, estavam vivendo uma vida ao contrário. É obrigado a gente ter muito cuidado, porque as nossas atitudes podem escolher a gente mesmo ser escolhido do reino de Deus. Em outra oportunidade, quem sabe, Deus pode nos conceder a oportunidade de meditar segundo a palavra, quem está com o nome escrito no livro da vida e quem não está. Então veja que Paulo, ele deixa bem claro, porque em outras palavras, eu gostaria que qualquer uma pessoa mostrasse nas escrituras aonde tem pelo menos um versículo dizendo que Deus está preparando a igreja para ficar aqui ou para enriquecer nesse mundo, senão para levar para a eternidade. Eu não encontrei nenhum versículo que me afirme que Deus está preparando a igreja para deixar ela nesse mundo. É para tirar desse mundo. Tanto que Jesus vem buscar nesse mundo. E os que partiram em Cristo partem na esperança da eternidade. Então Paulo estava vendo ali, foi guiado pelo Espírito, um problema grave, seríssimo que estava acontecendo entre aqueles irmãos. Observe que aqui, quando ele fala da ceia, ele fala da refeição, que é um jantar, é uma comida durante um dia, seja pela manhã ou seja pela tarde. É uma refeição que chama também que chama de ceia, porque quando trata da Santa Ceia, aí fala sim do pão, do cálice do Senhor, do pão e o vinho
que na simbologia é o corpo